E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A cena parecia tensa, quase palpável, no vestiário do time. Mano Menezes, até então conhecido por sua postura calma e estratégica, finalmente perdeu a paciência com um de seus pupilos mais promissores. Riquelme, o jovem jogador, uma promessa do time, vinha demonstrando um desempenho aquém do esperado durante a transição de um jogo que se arrastava entre erros e oportunidades desperdiçadas. O que era para ser um momento de crescimento e aprendizado, parece ter se tornado uma batalha silenciosa entre o experiente técnico e o jogador ainda em formação. Riquelme, que chegou com grandes expectativas, estava em uma fase de adaptação ao novo estilo de jogo imposto pelo treinador. A transição de um time mais ofensivo e agressivo para uma abordagem tática mais controlada e segura parece não estar sendo assimilada da forma esperada. A cada partida, o técnico Mano Menezes tentava ajustar a peça no tabuleiro, mas Riquelme, por algum motivo, não conseguia se ajustar à velocidade e exigência do novo modelo. E assim, o clima no vestiário foi se tornando mais denso. Mano sempre foi cuidadoso ao lidar com seus jogadores, especialmente com os mais jovens. Porém, com o passar das semanas e a repetição dos mesmos erros, a paciência do treinador foi se esgotando. A gota d'água parece ter sido um erro crucial no último jogo, onde Riquelme, em uma jogada decisiva, se mostrou apático e falhou em um passe simples. A torcida, que já demonstrava apreensão com o desempenho do jogador, não demorou para cobrar. No campo, as câmeras capturaram o olhar de frustração de Mano enquanto observava o jogador seguir para a lateral, com a cabeça baixa e sem a energia esperada de um atleta em formação. No banco, a tensão aumentava. Riquelme, que até então parecia ter o respaldo do técnico, começou a ser observado com mais rigor. Mano não conseguia esconder a decepção com a falta de evolução do jovem jogador. O que parecia ser um projeto a longo prazo, agora se mostrava mais desafiador do que o esperado. O treinador, sempre firme nas suas decisões, iniciou uma série de cobranças diretas. As palavras de Mano não eram agressivas, mas claras. Ele exigia mais atitude, mais garra e mais entrega. Não se tratava de um simples erro técnico, mas de uma falta de compromisso com a proposta de jogo e com o que o time necessitava naquele momento. E assim, o diálogo entre ambos foi se tornando mais incisivo. Para Riquelme, que já lidava com a pressão externa da torcida e da imprensa, esse confronto com o técnico foi um novo teste para sua maturidade como jogador. Ele já havia demonstrado, em momentos anteriores, flashes de talento, mas o desempenho inconsistente e as decisões erradas o estavam afastando da posição que havia conquistado no time titular. A confiança de Mano estava em xeque, e o jovem atleta sabia que seu futuro dependia de como reagiria àquele momento. Na sala de imprensa, os jornalistas começaram a perceber a mudança no tom de Mano ao se referir ao jogador. Antes, ele falava com certa indulgência, tentando proteger a imagem de Riquelme, mas agora o discurso começava a refletir uma frustração crescente. O treinador não hesitou em dar declarações que, embora discretas, não deixavam dúvidas sobre a decepção com o desempenho do jovem. A palavra adaptação já não parecia suficiente para justificar as falhas repetidas. Enquanto a tensão aumentava dentro e fora de campo, o elenco parecia dividido. Alguns jogadores entendiam a postura de Mano, que sempre foi um técnico exigente, e apoiavam suas decisões. Outros, mais próximos de Riquelme, tentavam interceder e apaziguar a situação. O clima no vestiário se tornou ainda mais delicado, e o que parecia ser uma crise pontual começava a ganhar contornos maiores. Riquelme, por sua vez, não se deixou abater totalmente. No entanto, sabia que o próximo jogo seria decisivo. A pressão não vinha apenas da comissão técnica ou da torcida, mas de si mesmo. O jovem jogador sabia que precisava mostrar evolução, não apenas para Mano, mas para a sua própria carreira. A cobrança era interna e externa, e ele tinha consciência de que não poderia falhar novamente.
O próximo confronto, que aconteceria em um estádio lotado, seria o momento de redenção para Riquelme. Mano sabia que não poderia dar mais uma chance sem ver resultados concretos. O time precisava de mais do que promessas, precisava de atitude. Durante a semana de preparação, as discussões se intensificaram. O técnico e o jogador, cada um à sua maneira, tentaram alinhar suas expectativas. Na véspera do jogo, Mano convocou Riquelme para uma conversa franca. Sem rodeios, o treinador deixou claro o que esperava do atleta: desempenho consistente, foco e, principalmente, uma mudança de atitude em campo. Não havia mais tempo para erros. Riquelme sabia que, se não reagisse, a sua posição no time poderia estar em risco. O medo de perder o espaço estava latente, mas ele também sabia que essa era sua chance de crescer. Na partida seguinte, o jovem entrou em campo com uma nova postura. O nervosismo era evidente, mas ele não hesitou. As jogadas começaram a fluir com mais naturalidade. Os passes, antes imprecisos, começaram a sair com mais precisão. A confiança de Mano foi sendo reconquistada, mesmo que lentamente. A cada movimento, a cada ação, o treinador observava de perto, esperando sinais de que o jogador finalmente tinha absorvido as lições. No final da partida, Riquelme não foi o protagonista, mas sua postura em campo foi mais alinhada com as expectativas de Mano. O técnico, que já estava preparado para tomar decisões drásticas, optou por dar mais uma oportunidade. A confiança de Mano, ainda frágil, foi renovada, mas não sem um aviso claro. O próximo erro seria definitivo. O episódio com Riquelme se tornará, sem dúvida, um marco na relação entre o treinador e o jogador. Mano Menezes, sempre exigente e disciplinado, sabe que o futebol é feito de momentos decisivos. E para Riquelme, esse pode ser o ponto de virada em sua carreira. Um teste que, se bem sucedido, poderá levá-lo a um novo patamar. Olá, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O desenrolar da situação envolvendo Mano Menezes e Riquelme reflete um aspecto fundamental da dinâmica entre treinador e jogador: a gestão de expectativas. Quando o técnico apostou em Riquelme, havia um vislumbre de potencial em suas habilidades. Um talento bruto que poderia ser moldado ao longo do tempo. Contudo, o processo de adaptação ao estilo de jogo exigido por Mano revelou-se mais complicado do que se imaginava. As falhas repetidas e o tempo perdido começaram a cobrar o preço, e o técnico, que até então era paciente, não pôde mais ignorar o óbvio. O time precisava de resultados imediatos. O futebol, muitas vezes, é um jogo de paciência, mas também de pressão. A vitória no campo de jogo é o único critério que realmente importa. E todos, desde a comissão técnica até os jogadores, sabem disso. Mano, ao longo de sua carreira, aprendeu que a paciência tem um limite e que, por mais promissor que um atleta seja, ele precisa comprovar seu valor com consistência. Riquelme, que ainda não conseguiu traduzir seu talento em resultados concretos, estava se tornando uma preocupação crescente para o treinador. O confronto entre Mano e Riquelme não se limitou ao campo, mas também se refletiu em reuniões internas do clube. A diretoria começou a se questionar sobre o futuro do jogador, enquanto o técnico foi pressionado a justificar sua confiança nele. A situação se complicou ainda mais quando o time começou a ser comparado com seus rivais diretos, que estavam mostrando uma evolução visível em suas transições de jogo. O desempenho inconsistente de Riquelme parecia refletir não apenas em sua imagem, mas na visão geral que o time passava para a torcida e para a imprensa. Entretanto, em meio à crise havia uma esperança. Mano, como estrategista, sabia que o futebol é feito de altos e baixos, e um jogador promissor não pode ser descartado com base em um único período de dificuldades. Riquelme tinha qualidades indiscutíveis, e Mano sabia disso. O que faltava era entender como extrair o melhor do jovem, algo que exigiria mais do que simples observação. Seria necessário um ajuste nas abordagens, uma paciência renovada para trabalhar os aspectos mentais e técnicos do jogador. No entanto, o problema não estava apenas em Riquelme,
mas em como a pressão externa afetava a relação entre os dois. A torcida, impaciente com os resultados, cobrou publicamente o desempenho do jogador, e a mídia não ajudou, aumentando o peso sobre os ombros do jovem. As críticas começaram a aparecer em todos os cantos, com a pressão para que Mano tomasse uma atitude mais drástica em relação a Riquelme, seja no banco de reservas ou até mesmo fora do elenco principal. O próprio grupo de jogadores percebeu a situação tensa. Riquelme, que até então tinha o apoio de muitos dos seus companheiros, agora se via isolado. A solidariedade do vestiário foi substituída por olhares desconfiados. Cada passo errado do jogador parecia refletir em todos, e a pressão do grupo pesava ainda mais. Por mais que Mano tentasse manter o controle, o clima de incerteza não ajudava em nada na tentativa de recuperação do jogador. Apesar de tudo isso, uma mudança sutil começou a acontecer. Riquelme, consciente da necessidade de provar seu valor, passou a se dedicar com mais afinco nos treinos. A humildade de perceber suas falhas e se empenhar em corrigi-las foi notada, não só por Mano, mas pelos outros membros da equipe. Ele começou a absorver as críticas de forma mais construtiva e, aos poucos, começou a se tornar mais atento às orientações do técnico, sem perder sua essência. Mano, por outro lado, também teve que fazer ajustes. Se antes sua postura era rígida e exigente, agora ele reconhecia que talvez fosse o momento de dar um passo atrás e entender mais profundamente as dificuldades de Riquelme. O técnico sabia que, para formar um grande jogador, é necessário mais do que uma boa técnica. É preciso compreender as circunstâncias emocionais e psicológicas de cada atleta. Era hora de construir uma relação de confiança mútua que fosse além dos resultados imediatos. A torcida, embora ainda cética, começou a perceber uma mudança no comportamento do jovem jogador. Em campo, Riquelme já não estava mais tão nervoso, mas também não tinha alcançado a tranquilidade necessária para brilhar como esperado. O apoio da torcida ainda era volúvel, mas existia uma leve melhora nas reações do público. Aquele que parecia ser o centro das críticas começava a ser observado com uma nova perspectiva. Talvez não fosse o fracasso anunciado, mas apenas um jogador em processo de amadurecimento. O próximo jogo seria mais uma prova para ambos, para Mano, que precisava ver mais de Riquelme, e para o jogador, que precisaria mostrar que a paciência e a confiança depositadas nele não eram em vão. A relação entre eles estava em um ponto de inflexão, e caso conseguissem atravessar aquele momento de tensão, uma nova parceria poderia se formar, mais sólida e preparada para os desafios do futuro. No futebol, como na vida, nem sempre o caminho é direto, e a verdadeira medida do caráter e do talento está na forma como se enfrenta a adversidade. A pressão nunca desapareceria, mas o que ficou claro é que tanto para Mano quanto para Riquelme havia a possibilidade de uma reconstrução. Um treinador experiente sabia que o momento de crise poderia ser a chave para o sucesso de amanhã. O que parecia ser o fim da linha para o jogador poderia, na verdade, ser o início de sua verdadeira trajetória no futebol. Mas isso, somente o tempo diria. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.